Hello, parceiro! Espero que neste exato momento você esteja atento, anotando as dúvidas, repetindo o que é essencial e focado no resultado. O que está em jogo é a sua carreira, é o seu futuro. Não se esqueça disso jamais. Esse é um mantra. Estou contigo, vou te levar até lá. Vem comigo. Tema 1. Estatuto dos Parlamentares Federais. Os parlamentares possuem um estatuto próprio. Estatuto dos Parlamentares, formado por um conjunto de normas que estabelecem proibições e prerrogativas voltadas a assegurar a independência do poder legislativo. Entre as garantias institucionais conferidas a este poder estão as imunidades, cujo escopo é assegurar a liberdade necessária ao desempenho do mandato. Como são prerrogativas do órgão legislativo e não de ordem subjetiva do congressista, as imunidades são irrenunciáveis. As imunidades e a prerrogativa de foro são conferidas a partir da expedição do diploma, a qual ocorre antes da posse. Perduram até o fim do mandato ou, se for o caso, até a renúncia ou a cassação do parlamentar. De acordo com a atual jurisprudência do STF, a licença do parlamentar para ocupar outros cargos suspende a imunidade material e formal, apesar de não afastar o foro por prerrogativa de função. Caso retorne à função legislativa, o parlamentar poderá ser beneficiado pela imunidade formal em relação aos atos praticados durante a licença. O gozo das prerrogativas ligadas ao exercício da atividade legislativa ocorrerá apenas no tocante àquele que efetivamente exerce o cargo, em caráter interino ou permanente. Não se estende aos suplentes, a não ser que estejam no efetivo exercício da função. As imunidades subsistem durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida, considerando que mesmo nesta hipótese as imunidades foram mantidas como regra, somente podendo ser suspensas excepcionalmente. Tratando-se de decretação de estado de defesa, no qual as situações são de menor gravidade, as imunidades deverão permanecer incólumes, ou seja, intactas. Imunidade material. A imunidade material, freedom of speech, exclui a responsabilidade civil e penal dos congressistas por opiniões, palavras e votos. A inviolabilidade civil, apesar de admitida anteriormente pela jurisprudência do STF, foi introduzida expressamente pela Emenda Constitucional 35/2001. Apesar de o dispositivo constitucional excluir expressamente apenas a responsabilidade civil e penal, parte da doutrina sustenta que o parlamentar está imunizado de qualquer responsabilidade, inclusive política e administrativa. Quanto às opiniões, às palavras e aos votos, se forem produzidos fora do recinto da respectiva Casa Legislativa, exige-se que o ato esteja relacionado ao exercício da atividade parlamentar. No caso de ofensa irrogada em plenário, as responsabilidades civil e penal serão ilididas, ou seja, rebatidas, independentemente de conexão com o exercício do mandato, devendo eventuais excessos serem coibidos pela própria casa a que pertencer o parlamentar. Na hipótese de utilização de meios eletrônicos para divulgar mensagens ofensivas à honra de alguém, deve haver vinculação com o exercício parlamentar, para que seja afastada a responsabilidade e ainda que a mensagem tenha sido gerada dentro do gabinete. Algum entendimento diverso daria margem ao exercício abusivo desta prerrogativa, que, como destacado, é da instituição e não do parlamentar. A imunidade material se estende a fato coberto pela inviolabilidade divulgado na imprensa por iniciativa de parlamentar ou de terceiros. Cabe ressaltar que deve ficar imune à censura civil e penal a resposta imediata à injúria perpetrada por parlamentar e acobertada pela imunidade. A imunidade penal é uma causa excludente de tipicidade. Havendo denúncia, ela deverá ser rejeitada por ausência de justa causa, não sendo admitida a instauração de processo penal, mesmo após o término do mandato. Conforme a orientação adotada pelo STF, quando as supostas manifestações ofensivas estiverem acobertadas pela imunidade parlamentar material,
o relator poderá determinar o arquivamento dos autos.